Olá! O assunto do nosso grupo é CPC 12, ajuste ao valor presente. No nosso trabalho, iremos tratar de algumas características principais dele. Esse CPC tem como objetivo explicar os cálculos do ajuste ao valor presente, enfatizando os ativos e os passivos e futuramente as aplicações desses ativos e passivos nas demonstrações contábeis seguintes. Ainda sobre o objetivo desse CPC, ele também busca esclarecer alguns questionamentos. Dentre eles, o AVP cabe apenas a fluxos de caixa contratados ou também a fluxos esperados ou estimados? Nesse caso, a resposta é em ambos. Em qual momento é necessário adotar o AVP? No momento em que ativos e passivos são registrados inicialmente ou quando sua base de avaliação muda? Ou seria em ambos os momentos? Nesse caso, o reconhecimento é inicial tanto para ativos quanto para passivos, porém existem algumas situações excepcionais. Outra questão, passivos não contratuais recebem AVP? Sim, eles recebem. Qual a taxa apropriada de desconto em ativos e passivos? Quais cuidados devem ser tomados para que não ocorra distorções? Depende de fatores como risco e os cuidados para que as distorções não ocorram são diversos. Qual é o método de alocação de descontos recomendado? O método é a abordagem corrente. O AVP deve ser efetivado líquido de efeitos fiscais? Para fim de desconto de valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser aplicada não deve ser líquida de efeitos fiscais. Todas essas questões vão ser abrangidas de maior forma em seguida. Além disso, esse CPC também tem como objetivo corrigir o passado e garantir que os eventos que ainda não foram reconhecidos sejam aplicados de melhor forma, sejam reconhecidos de melhor forma. E como isso é feito e por que isso é feito? Pois, no caso da correção de eventos passados, se é aplicado o AVP, se é feita essa atualização do valor, é porque esse valor não estava correto. Ele precisava ser atualizado porque ele não estava certo. Então, era necessária a aplicação do AVP. Assim, ela garante que o passado seja corrigido. Agora, quanto à garantia de melhorias no presente, o AVP é necessário por quê? Quando ele é reconhecido e ele já passou pela aplicação do AVP, quer dizer que ele já foi atualizado. Então, o valor que será reconhecido será o valor correto. E dessa forma, entende-se que o AVP corrige o passado e garante melhorias no presente. Outro ponto ainda sobre o objetivo desse CPC é que, além da informação atualizada pelo CPC 12, ajuste ao valor presente, se tornar mais relevante e de maior qualidade, também é necessário se atentar para a confiabilidade dessa informação. Por quê? Essa informação ela deve estar livre de manipulações, sendo assim, quando terceiros, outras pessoas, forem verificar essa informação, eles terão que encontrar os mesmos resultados, os mesmos números que a pessoa que elaborou, que gerou esse número, encontrou também. Assim, dará a impressão que no processo de elaboração dessa demonstração, da aplicação do AVP, houve neutralidade na informação, não houve manipulação. Assim, essa informação será de confiabilidade, além de ser relevante e de maior qualidade. Agora, sobre o alcance desse CPC. Sobre o alcance, esse pronunciamento contábil, ele abrange o âmbito de mensuração e o âmbito de reconhecimento. O que seria o âmbito de reconhecimento? É aquele que envolve a decisão de quando registrar. E a dimensão de mensuração envolve a decisão de por quanto registrar. Dessa forma, o CPC 12 estabelece que a mensuração contábil do AVP deve ser reconhecida inicialmente, tanto para ativos quanto para passivos. Mas há algumas exceções, como eu disse anteriormente na introdução do vídeo. Em renegociação de dívida em que novos termos são estabelecidos,
O AVP deve ser aplicado como se fosse nova medição de ativos e passivos. Esse é um dos exemplos, em caso de renegociação de dívida. Ainda sobre o alcance desse CPC, é necessário evidenciar a diferenciação entre ajuste ao valor presente e valor justo. No caso, a definição de valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou o que seria pago para transferir um passivo em uma transação entre participantes de mercado na data da mensuração. Já quanto ao valor presente, esse se caracteriza por ser uma estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, uma atualização, no curso normal das operações da entidade. Esse é o ajuste ao valor presente, present value. Mais importante que enumerar quais ativos e passivos recebem ajuste ao valor presente é a determinação de características para ativos, passivos e situações que são sujeitos ao ajuste ao valor presente, como a primeira, transação que gera um ativo e afins ou outra modificação do patrimônio líquido que tem um ativo ou passivo como liquidação financeira em data diferente como contrapartida. Temos também o reconhecimento habitual de mudanças nos ativos ou passivos utilizando a alocação de descontos. E por último, conjunto particular de fluxo de caixa estimado que se associa a um passivo ou a um ativo. Outro ponto em questão é que ao aplicar o ajuste ao valor presente, deve-se atentar para o valor do dinheiro no tempo e as incertezas associadas para a mensuração de ativos e passivos, pois assim as informações prestadas possibilitarão maior auxílio nas tomadas de decisão, além de ajudar a melhor alocação de recursos que estão em falta. Portanto, é necessário ter cautela na contabilidade para que a margem de erros e os riscos sejam menores e tal auxílio seja possível. Ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explícitos embutidos são mensurados pelo ajuste ao valor presente no reconhecimento inicial. Já para itens não monetários, em situações que se aplica o ajuste ao valor presente, a contrapartida deve ser, dependendo da situação, uma despesa ou receita. Nesse sentido, quando ajustado uma vez, o item não monetário não pode sofrer mais ajustes devidos aos juros embutidos. E como há exceções, nem todo item não monetário é passível a ajuste ao valor presente, como por exemplo, adiantamento em dinheiro para recebimento ou pagamento de bens e serviços. Empréstimos e financiamentos subsidiados. No cenário brasileiro, não há mercado de dívidas de longo prazo, apenas uma entidade governamental, que é o BNDES, que fica responsável por oferecer crédito a longo prazo, na maioria das vezes limitado. Dessa forma, esse pronunciamento não contempla esses passivos e, portanto, não recebem ajuste ao valor presente. Tal situação só mudará caso haja efetivo mercado competitivo de crédito de longo prazo no Brasil. Outras exceções são tratadas no CPC 07, ajuste ao valor presente de ativos e passivos. E uso. Para a alocação de descontos, o método escolhido deve ser o de abordagem corrente, pois esse oferece informação de qualidade a um baixo custo. Nesse sentido, deve-se utilizar a taxa contratual ou implícita, fluxos de caixa não contratuais, nos descontos, e aplicada essa taxa, deve ser continuamente aplicada até a realização do ativo ou liquidação do passivo. Agora vamos fazer um exemplo. A empresa Auto J S.A. efetuou as seguintes transações no mês de dezembro de X1. Em 1º de dezembro, contraiu financiamento prefixado em 36 meses para aquisição de equipamento, com pagamento mensal no valor de R$ 2.000 e taxa de 1,5 ao mês. Tirando os dados, nós temos que o período é de 36 meses, a taxa é de 1,5 ao mês, ou seja, os dois estão na mesma unidade, a prestação é R$ 2.000 e o financiamento é R$ 72.000. Agora vamos fazer a continha na calculadora financeira. 36N, 1,5 e 2.000 CBS PMT, PV igual, não sei se vai dar pra ver,
55.321,37 arredondando. Agora vamos fazer a contabilização. Agora vamos debitar máquinas e equipamentos, o valor presente, que é o 55.321,37. No financiamento, vamos colocar o valor do financiamento, e creditar. E debitar encargos a apropriar, 16.678,63, que é a diferença do valor do financiamento com o valor das máquinas e equipamentos. Em 31 de dezembro do X1, vamos apropriar 1/36 de 16.678,63, que vai dar 463,30 por mês. Vamos debitar despesas financeiras, 463,30, e creditar encargos a apropriar, 463,30. Sempre deverá ser consultado o valor à vista do bem, que se inferior ao valor do presente contrato, prevalerá como valor da ativa. Se considerarmos o valor à vista do equipamento como 50.000, o mesmo deverá ser contabilizado por este montante e os encargos a apropriar passariam a ser de 22.000. Aí a continha é 72.000 menos 50.000, como segue. Aí a gente vai debitar máquinas e equipamentos 50.000, creditar financiamento 72.000, debitar encargos a apropriar 16.678,63. Aí depois vamos apropriar os encargos. Aí 1/36 de 22.000 é igual a 611,11. Vamos debitar despesas financeiras 611,11 e creditar encargos a apropriar 611,11. A venda em 20 de dezembro de X1. 150 dias é igual a 5 meses. E esse vai ser o nosso N, 5 meses. O I será a taxa de 3,5 ao mês. Aí já está na mesma unidade. O valor presente será 1.500.000 vezes 1 igual a 1 mais I vezes N, que vai dar o valor presente de 1.262.959,75. O cálculo dos juros será J igual a 1.500.000 menos 1.262.959,75, que vai dar R$ 237,40,25. Os juros diários serão R$ 237.040,25 dividido por 150, que são os dias, que é igual a R$ 1.580,27. E juros de 11 dias será 1.580, que é o que a gente achou do diário, vezes 11, que são os 11 dias, que vai dar R$ 17.382,95. Agora vamos fazer a contabilização. A venda no dia 20 de dezembro, vamos debitar no cliente 1.500.000, vamos creditar juros a apropriar R$ 237.040,25 e vamos creditar nas vendas R$ 1.262.959,75. Em 31 de dezembro, a gente vai debitar juros a apropriar, que é R$ 17.382,95, e creditar receitas financeiras, R$ 17.382,95. Eu vou falar sobre os riscos e incertezas com relação à taxa de desconto. Ao utilizar informações sobre o fluxo de caixa e ajuste a valor presente, são geradas aí algumas incertezas. E o mercado cobra um valor a mais para assumir essas incertezas. Esse valor é chamado de prêmio pelo risco. Só que tanto essas incertezas quanto esse prêmio pelo risco devem ser levados em consideração para a mensuração. E caso eles não sejam levados em consideração, haverá aí uma diferença entre o que realmente é com o que está sendo divulgado. Esse valor do prêmio pelo risco não pode ter ajustes arbitrários, mesmo que seja dado como uma justificativa que não se tem conhecimento das informações que são dadas pelo mercado. Muitas das vezes fica difícil estipular esse valor do prêmio pelo risco. Às vezes tem muita pouca incerteza, às vezes esse preço é muito menor do que o risco que realmente ocorre, utilizando essas informações com base no fluxo de caixa e no ajuste a valor presente.
Nesse caso, quando for muito menor do que os riscos que estão sujeitos a correr, nesse caso será possível usar aí para calcular o valor presente do fluxo de caixa com base na taxa de desconto que se aproxime à taxa livre desse risco. Mas quando isso ocorrer, será necessário que haja uma ampla divulgação e que seja explicado o porquê de ter usado essa taxa diferente e quais são os fatos que levaram a ter esse prêmio pelo risco menor do que os riscos que realmente ocorrem. De encontrar isso, percebe-se a aversão a riscos dos participantes do mercado e a compensação que procuram por essa elevação dos riscos, como por exemplo nessas duas situações. Um título com fluxo de caixa certo para 5 anos de R$10.000 seria comprado por um valor considerável, caso a taxa de juros fosse livre de risco. Um título com fluxo de caixa incerto para 5 anos de R$10.000 igualmente pagaria um preço inferior ao da primeira situação, pois esse preço seria ajustado por incertezas na realização do fluxo e pelo desconto requerido para compensar tais incertezas. Calcular esses riscos não é uma tarefa fácil, mas graças à teoria das finanças, tem alguns cálculos que podem ser feitos. Esses cálculos têm algumas limitações, mas o uso dele é livre. Além desses cálculos da teoria das finanças, há também alguns cálculos estatísticos que podem ser feitos para comprovar esse valor do risco. Só que esses cálculos precisam ter um apoio econômico muito grande e um grande reconhecimento. Então, para calcular esse risco, precisa ser um profissional bem treinado para que não haja muito erro de aproximação desse valor desse risco. Quando é utilizado como base o valor presente do fluxo de caixa para as informações, há também uma incerteza quanto à sua relevância e à sua confiabilidade. E esses dois itens têm que estar balanceados nas demonstrações. Deve-se também analisar o ajuste a valor presente do ativo e do passivo a curto prazo. E temos que comparar assim para ver sua relevância. Temos que comparar o ativo, o passivo, o PL e os resultados antes e depois de adotar o ajuste a valor presente. Quando o fluxo contratual e as taxas de mercados têm uma certa certeza, fica mais fácil medir o valor desse ativo e do passivo. Mas quando não há essa certeza, esse balanço entre relevância e confiabilidade não existe, porque um se destaca mais do que o outro. Por isso, em alguns casos, deve-se usar o método do AVP, que é o ajuste a valor presente. Agora eu vou falar sobre os custos e os benefícios. Os benefícios, eles devem ser maiores que os custos, mas nem sempre os custos se aplicam em todos os benefícios. Por exemplo, fornecer informações aos credores para reduzir custos financeiros. Nesse caso, já dá para perceber a dificuldade de aplicar o custo-benefício. Aí a empresa, ela tem algumas opções para obter informações, para estimar o fluxo de caixa. Eu vou ler as 3 opções agora. A primeira opção, recorrer a modelos econométricos mais sofisticados para chegar a uma taxa de desconto para um dado período. A segunda, recorrer a modelos de precificação mais sofisticados para mensurar seus ativos ou passivos. E o terceiro, adotar o método de alocação de juros. A identificação dos custos ela é mais objetiva quando os benefícios estão equiparados. E a informação prestada tem a possibilidade de ter mais de um benefício em cada exercício, enquanto os custos eles são incorridos apenas naquele exato momento. Diretrizes mais específicas são elementos relevantes do ativo e passivo recebem ajuste a valor presente com base em taxas de desconto, levando em conta a cotação do dinheiro e os riscos nas datas originais. A qualidade do ajuste a valor presente é feita em base exponencial, referente ao dia de cada transação. Reversões do ajuste a valor presente em ativos e passivos monetários deve ser apropriado como receitas ou despesas financeiras, com exceção de quando o financiamento é operacional. Assim se dá como receita operacional. Isso ocorre quando, primeiro, tem a venda de produções e serviços, ou segundo, financiamento de vendas a prazo.
Especificações sobre ajuste a valor presente devem ser aplicadas sobre os fluxos de caixa estimados e taxas de descontos contidas no CPC 01, que fala sobre redução do valor recuperável de ativos. Passivos não contratuais. Os passivos não contratuais, eles são baseados no valor presente, por isso eles são mais complexos. Eles têm algumas espécies: as obrigações legais e as obrigações não formalizadas. As obrigações legais, elas são obrigações que derivam de um contrato. E as obrigações não formalizadas, elas são divididas em duas: obrigações justas e obrigações construtivas. As obrigações justas, elas resultam de limitações éticas e morais, enquanto as construtivas de práticas e costumes. O desconto a ajuste a valor presente, ele pode ser tanto a passivos não contratuais como a passivos contratuais. Lembrando que a taxa de desconto sempre deve ser considerada o risco de crédito da empresa. Se tratando da classificação dos itens que surgem quando acontece o ajuste a valor presente, tanto nas situações comuns quanto nas raras de reconhecimento inicial, o item 35 da estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis do CPC prioriza que deve ser usado a essência sobre a forma. Se tratando das operações de financiamento, os mesmos devem ser reconhecidos e o valor registrado na documentação deve ser adequadamente apresentado para fins contábeis. Se tratando dos juros embutidos, os mesmos devem ser retirados do custo da aquisição das mercadorias, dos produtos, e esse valor deve ser apropriado pouco a pouco, conforme vai passando o tempo. Lembrando que toda vez que é feito um ajuste no passivo, consequentemente é feito um ajuste no valor do custo do ativo. Então deve ter bastante cuidado e analisar bastante os ajustes feitos no passivo. Divulgação. Sobre as notas explicativas, as mesmas deverão ser apresentadas com informações resumidas e diretas, a fim de que os leitores das demonstrações contábeis possam ter total conhecimento e entendimento do que está ali contido. A divulgação deve acontecer da seguinte forma: apresentação resumida do bem em questão, demonstrando seu valor presente, essência de seus fluxos de caixa e seu valor de mercado. Exposição das proposições administrativas, como tarifas de juros divididas em prêmios pelo risco, montante dos fluxos de caixa estimado, horizonte temporal estimado, previsões dos montantes em função da temporalidade dos fluxos, exibição dos padrões realizados nos cálculos de risco e nos inputs dos mesmos, apresentação do resumo descritivo do modelo de alocação das deduções e do método realizado para abrigar as mudanças das proposições administrativas. Demonstração da finalidade da medição a valor presente, seja para reconhecimento inicial ou nova medição, e entusiasmo da administração em realizar determinado procedimento. Apresentação das demais informações com caráter de importância. Análise das demonstrações financeiras de uma empresa quanto ao AVP. A empresa selecionada pelo grupo foi a Ecovias, que tem atividade principal na prestação de transportes e logística. Ajuste ao valor presente de ativos e passivos, levando em consideração as notas explicativas de 31/12/2014. Os ativos e passivos monetários de longo prazo foram trazidos ao valor presente na data de suas transações, em virtude de seus prazos, utilizando uma taxa média de encargos financeiros em que incorre quando de suas captações, tanto para clientes quanto para fornecedores. Determinação do ajuste ao valor presente de determinados ativos e passivos. A administração da Ecovia avalia e reconhece na contabilidade os efeitos de ajuste ao valor presente, levando-se em consideração o valor do dinheiro no tempo e as incertezas a elas associadas. Em 31 de dezembro de 2014, os ativos e passivos sujeitos ao ajuste ao valor presente, considerados como principais premissas pela administração da empresa, foram as provisões para manutenção e obras futuras decorrentes de seus gastos estimados,
e as obrigações com poder concedente decorrente das obrigações incorridas pela companhia. Provisão para manutenção. Os valores registrados como provisão referem-se à manutenção do sistema rodoviário, a ser realizado durante o período da concessão. Os mesmos são ajustados com uma taxa média ponderada das captações de empréstimo. Provisão para a construção de obras futuras. Os valores provisionados como obras futuras são decorrentes dos gastos estimados para cumprir as obrigações contratuais de concessão. Os mesmos também são avaliados e ajustados a uma taxa média ponderada das captações de empréstimos. Obrigações com o poder concedente. De acordo com o contrato de concessão da companhia, o pagamento de ônus fixo é subdividido em 240 parcelas fixas, mensais e consecutivas, com vencimentos a partir do mês de início de arrecadação, reajustadas anualmente pela variação do IGPM. Considerações gerais. Clientes decorrem diretamente das operações da companhia, são classificados como empréstimos e recebíveis e estão registrados pelos valores originais, sujeitos à provisão para perdas e ajuste a valor presente quando aplicado. Análise quanto à divulgação, CPC 12, de ajuste a valor presente da Ecovias. Alguns pontos são relevantes para a demonstração financeira da empresa. São eles: apresentação resumida do bem em questão, demonstrando seu valor presente, essência de seus fluxos e seu valor de mercado. Exposição das proposições administrativas, como tarifas de juros divididas em prêmios pelo risco, montante dos fluxos de caixa estimado, horizonte temporal estimado, previsões dos montantes em função das temporalidades dos fluxos. Exibição dos padrões realizados nos cálculos de risco e os inputs dos mesmos. Apresentação do resumo descritivo do modelo de alocação das deduções e do método realizado para abrigar as mudanças das proposições administrativas. Demonstração da finalidade da medição a valor presente, seja para reconhecimento inicial. Nova medição e entusiasmo da administração em realizar determinado procedimento. E, por fim, a apresentação das demais informações com caráter de importância.